tópico que sempre cai no exame de suficiência e que muitas pessoas têm dificuldade é o lucro resultado não realizado. Lucro não realizado, resultado não realizado é a mesma coisa, tá? Esse tópico pode cair tanto em questões de demonstrações consolidadas, como em questões de equivalência patrimonial. Então, é muito importante que você saiba o que é esse resultado não realizado e como se calcula. Então, aqui eu trouxe o conceito e mais para frente veremos um exemplo, né, uma resolução de uma questão. Resultados não realizados são as operações realizadas entre empresas sob o mesmo controle ou coligação, com valores diferentes dos registrados contabilmente, seja com lucro ou prejuízo, desde que na data de elaboração das demonstrações contábeis, esses ativos ainda constem no ativo da empresa adquirente, ou seja, não tenham sido comercializados para terceiros. Então, basicamente, o que é esse resultado lucro não realizado? Vamos dizer que a empresa A, ela controla a empresa B. E a empresa B vendeu mercadorias para a empresa A, para sua controladora, e teve um lucro de 50 mil. Porém, no fechamento do balanço, no final do exercício, a empresa que comprou, que é a controladora, não tinha conseguido vender nenhuma dessas mercadorias. Então, automaticamente, o lucro que a empresa que vendeu teve, a empresa controlada teve, vai se tornar um resultado não realizado, como aqui está dizendo, ó. Desde que na data de elaboração das demonstrações contábeis, esses ativos ainda constem no ativo da empresa adquirente. Ou seja, a empresa adquirente, que aqui no caso é a controladora, comprou mercadorias da controlada, porém não conseguiu vender. Então, o lucro que a controlada teve com essa operação vai se tornar um resultado não realizado. Vamos ver aqui um exemplo. A sociedade empresária vendeu, no exercício de 2016, matéria-prima para sua controladora por R$ 500 mil, apurando um lucro na operação de 180 mil. Em 31 de 12 de 2016, a controladora possuía em seus estoques 30% das matérias-primas negociadas. Com base nessas informações, em 31 de 12 de 2016, o ajuste referente a lucros não realizados para fins de cálculo da equivalência patrimonial na controlada era de... Bom, então aqui nós sabemos que a empresa, né, que é a controlada, ela vendeu para a controladora matéria-prima e teve um lucro de 180 mil. E a controladora, no final do exercício, ainda tinha 30% dessas mercadorias em estoque. Então, como que nós vamos calcular esse lucro resultado não realizado? Sempre que você for calcular o lucro não realizado, você vai utilizar o lucro que a empresa que vendeu teve na operação. Aqui, a venda foi de 500 mil, porém o lucro foi de 180 mil, correto? Então, nós vamos utilizar 180 mil para calcular o lucro não realizado. Então, o lucro que a controlada teve com a venda, 180 mil. No estoque da controladora, que foi quem comprou, no final de 2016, ainda tinha 30% dessas mercadorias. Então, ela não tinha conseguido vender todas as mercadorias, ainda constavam no ativo da empresa adquirente, correto? Então, como que nós vamos calcular esse lucro não realizado? O lucro não realizado vai ser o lucro com a venda, ou seja, esses 180 mil, vezes o percentual das mercadorias que constam no estoque da controladora, que foi quem comprou. Então, o lucro foi 180 mil reais e no final do exercício ainda tinha 30% dessas matérias-primas no estoque da controladora. Então, como que nós vamos encontrar o lucro não realizado? 180 mil, o lucro da venda, vezes o percentual que ainda constava em estoque, que é 30%. Então, o lucro não realizado, o resultado não realizado, é de 54 mil reais. Ou seja, do lucro que a controlada teve, 30% vai ser de lucro não realizado, né? Por quê? Porque a empresa que comprou, como é a empresa que controla ela, nós vamos considerar esse valor aí como um lucro não realizado. Então, por isso que esse lucro, resultado não realizado, ele só acontece entre empresas que estão sob controle comum ou coligação, tá? Bom, então vamos recapitular aqui. Neste exercício, a empresa controlada vendeu mercadorias para sua controladora por 180 mil. E a controladora, no final do exercício, ainda tinha 30% em estoque. Por causa desses 30%, vai existir um lucro não realizado.
Esse lucro não realizado nós vamos calcular em cima do lucro que a empresa que vendeu teve, que aqui neste caso foi 180 mil. Como tinha 30% ainda em estoque na controladora, 30% de 180 mil vai ser o lucro não realizado, tá? Então, como eu falei, esse resultado não realizado, esse lucro não realizado só vai acontecer, né, se acontecer essas operações entre empresas que estiverem sob o controle comum ou coligação, ok? Então, como eu falei, este tópico ele pode ser visto tanto em demonstrações consolidadas como em equivalência patrimonial, como é este caso aqui. Então, sempre que você ver um lucro lá, a empresa controlada vendeu para a controladora e teve um lucro de tanto, porém a controladora não conseguiu revender todas as mercadorias. Saiba que vai existir um lucro resultado não realizado. E para você conseguir chegar no valor certo da equivalência patrimonial, para você conseguir fazer a consolidação correta de uma demonstração, você precisa saber calcular o resultado, o lucro não realizado.